Meus queridos, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus a todos vocês, a paz de Deus, que o Senhor abençoe poderosamente as nossas vidas. Hoje, quinta-feira, meus irmãos, dia 19 de dezembro. Ô glória, estamos finalizando 2024, cada dia que passa, o Senhor tem um cuidado muito especial por cada um de nós. Queridos, nós estamos na série de mensagens Vitórias que receberemos em 2025. E a vitória de hoje, meus irmãos, é uma das maiores vitórias que nós podemos receber. Todo aquele que está em Cristo recebe vida, recebe cura, saúde, recebe uma vida em abundância. É a vitória que Deus tem para nós. Glória a Deus. Então fique comigo, porque a palavra de hoje, meu amigo, vai tocar forte no seu coração. Sou seu irmão em Cristo, sou seu amigo, pastor Carlos Gonçalves, e você está no Café com Palavras. Você que ama a palavra de Deus, você que ama aprender, crescer em graça e no conhecimento, você está no lugar certo. Quero pedir já para você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, isso. Aí está o botãozinho inscrever-se, clica nesse botão, já ative o sininho das notificações, para que todo vídeo novo você seja avisado, tá certo? E já deixa também o seu like. Isso ajuda a evangelizarmos. Todas as vezes que pessoas fazem isso diariamente, o YouTube ele entende que esse conteúdo é uma bênção e tem muitas pessoas que precisam ser evangelizadas. Imagine aquela pessoa que está naquele dia depressivo, triste, angustiada, e ela coloca ali: preciso ouvir uma palavra para confortar meu coração. E de repente o YouTube envia para ela o Café com Palavra e ela passa a ouvir também e recebe vida. Então, quando você se inscreve, quando você manda para alguém, é muito importante. Você está salvando uma vida. Glória a Deus. Dito isso, meus irmãos, bora para a palavra de hoje, dessa quinta-feira que está tremendo, palavra abençoada de Deus sobre as nossas vidas. 1 Coríntios, capítulo de número 15, verso de número 54, somente a parte final desse versículo. Diz assim: a morte foi tragada pela vitória. Glória a Deus. Amados irmãos, a 19ª vitória que iremos receber em 2025 é a vitória sobre a morte. O capítulo 15 de 1 Coríntios está falando sobre o arrebatamento da igreja, como acontecerá a vinda de Cristo e como o Senhor irá tratar aqueles que já descansam, aqueles que morreram em Cristo. Sim, sabe aquele seu parente, seu papai, sua mamãe, seu avô, seu filho, aquela pessoa que morreu em Cristo? Lá no arrebatamento já foi pregado isso aqui. Ele vai ressuscitar primeiro. Assim que a trombeta soar, ele vai ressuscitar primeiro para encontrar com Cristo. E nesse dia, a morte, ela será destruída através da nossa vitória. Porque o mesmo Cristo que venceu a morte nos dará vida para com Ele. E nessa introdução já quero dizer para você que Deus tem vida para poder te dar. Quando a Bíblia fala sobre morte, queridos, precisamos entender: a morte, ela não é somente a morte física, mas pior que a morte física é a morte espiritual. O que é a morte espiritual, pastor Carlos? Morte espiritual é quando o homem, é quando a mulher, é quando o ser humano se distancia de Deus. Um exemplo muito claro, lá na criação, no livro do Gênesis, quando Deus cria todas as coisas, Deus ele cria as árvores e Deus dá ordem para as árvores: vocês vão produzir frutos. Ou seja, o fruto só pode nascer se ele estiver ligado à árvore. Isso é muito óbvio. Então a árvore tem a responsabilidade de produzir frutos. Uma vez que aquele fruto que foi produzido na árvore ainda estiver verde, se você arrancá-lo da árvore, colocá-lo bem pertinho, ele pode ficar do lado da árvore ali, aquele fruto vai apodrecer. Ao invés de amadurecer, ele apodrece e morre. Quando o Senhor criou os oceanos, o Senhor disse para os oceanos produzir peixes. Os oceanos eram os responsáveis para produzir os peixes. Observe isso lá em Gênesis. E se você pegar um peixe e tirar do oceano, esse peixe morre.
Quando Deus cria o homem, Deus não falou com a árvore, Deus não falou com o oceano, muito pelo contrário. Deus falou com o Filho, com o Espírito Santo, com os anjos que estavam ali. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E Deus cria o homem com as suas próprias mãos, sopra sobre o homem o fôlego de vida, o espírito. E a partir daquele momento o homem se torna alma vivente. Uma vez que esse homem se afasta de Deus, se distancia do Senhor. E como ele se distancia, pastor Carlos? Através do pecado. O pecado é o principal causador da morte espiritual. Nós vamos analisar que Deus cria Adão. E Adão, gente, foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Adão tinha o privilégio de receber a visitação de Deus na viração do dia. Adão ouvia, falava com Deus, conversava com Deus. Deus deu a Adão autoridade, domínio, governo. Era um homem extraordinário que não tinha medo de nada, não temia os animais, não tinha doença, não tinha morte, não tinha nada. Até porque Adão andava em santidade, estava em Deus. O dia que Adão desobedece a Deus, comendo o fruto que não era para comer, naquele dia o pecado entrou na vida de Adão, fazendo com que Adão morresse espiritualmente. A primeira coisa que aconteceu com Adão, Deus fez para ele vestes, porque ele andava nu e não tinha vergonha ao lado da sua esposa. Por quê? Porque estavam na inocência, não tinha o pecado na mente deles ainda. Eles foram expulsos do jardim como segunda consequência. Após o Senhor fazer vestes, eles foram expulsos do jardim. Um lugar reservado, um lugar de paz, um lugar guardado, um lugar de bênção. O pecado, ele tem esse poder, gente, de nos distanciar de Deus. O pecado, ele tem esse poder de nos afastar de lugares bons. O que tem de pessoas hoje, se você for aí na sua cidade ou no país que você mora, se você for até um morador de rua, for até um andarilho, uma pessoa que está na sarjeta, e se você perguntar para essa pessoa sobre a família dela, ela vai te falar: eu tive uma família, eu tive filhos, eu tive esposa, eu tive pais. E essa pessoa, possivelmente, se tiver coragem, ela vai confessar para você: em algum momento da vida ela pecou, em algum momento da vida talvez ela adulterou, ela traiu, ela teve um problema, teve uma decepção. Em alguns casos não estou generalizando. É muito importante o ouvinte do Café com Palavra, que é inteligentíssimo, saber que quando eu dou um exemplo não é generalizando. Claro, a maioria das vezes, não é todas as vezes, mas a maioria das vezes, quando a pessoa se encontra nessa situação, grande parte das pessoas, eu falo por conhecimento de causa, já fiz evangelismo na rua, já fiz evangelismo em presídios, e qual é a história que se repete? A pessoa resolveu trocar a família por uma aventura. Quantos homens casados se envolveram com mulheres no escritório, na rua, na faculdade, na escola, e por fazer escolha errada, por decidir pelo pecado, morreu espiritualmente e perdeu o melhor lugar, perdeu a família, perdeu o carinho, perdeu o abraço, perdeu oportunidades boas. Lembra de Adão? Adão perdeu o paraíso porque pecou, fez escolhas erradas. É bem verdade que tem casos também de pessoas que, ao invés de trair, foi traído. Ao invés de fazer algo errado, fizeram com ele. E infelizmente essa pessoa não teve a força necessária para se manter e também foi parar numa situação dessa. Mas entenda, queridos, que o pecado, ele nos mata espiritualmente. O pecado, ele nos afasta de Deus, ele nos afasta do propósito, ele nos distancia do Senhor. Isaías disse isso: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir, mas os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus. O pecado divide o homem de Deus. O pecado coloca um homem de um lado e Deus do outro. Mas se nesta hora, talvez o pecado te pegou em algum momento da sua vida, talvez o pecado pegou alguém da sua família, as drogas, prostituição, bebida, eu não sei qual o tipo de pecado que venceu você, que vencia o seu filho, mas hoje o Senhor está dizendo: a morte trazida pelo pecado, ele está sendo vencido pela vitória. Hoje Deus está pegando as mãos dessa pessoa, segurando em suas mãos e trazendo você de volta ao propósito,
à vontade de Deus, ao nome do Senhor que será glorificado. Se entre você e Deus havia um muro, Deus está derrubando esse muro hoje. Eu vejo Deus dando hoje, batendo de marreta nesse muro, colocando esse muro que divide você e Deus, que divide você e a sua família, que divide você e seu esposo, você e seus filhos. Esse muro que o inimigo levantou através do pecado, nesta manhã de quinta-feira, Deus está jogando ele no chão. Glorifica ao Senhor mesmo, pode adorar ao Senhor, porque esse muro levantado através das drogas, do narguile, da bebida, dessas coisas tão profanas que o inimigo coloca, ele introduz, gente, e é geralmente no momento de fraqueza, no momento que a pessoa está vulnerável, que a pessoa está decepcionada, o inimigo vem com as ofertas do mal para poder destruir, para poder tragar, para poder enganar. Mas hoje Jesus está dizendo para alguém: eu estou trazendo libertação, eu estou trazendo vida. O poder da morte está sendo quebrado agora pelo poder dessa palavra. Então não haverá morte espiritual na sua casa. Pessoas não morrerão espiritualmente falando, não vão se distanciar de Deus, não. Pelo contrário, Deus fará uma grande aliança. Aleluia. Coloca aí nos comentários: não haverá morte espiritual na minha casa. E todo aquele que está morto vai receber vida hoje. Todo aquele que se distanciou de Deus vai retornar ao centro da vontade de Deus. Sansão era um homem cheio do Espírito Santo, irmãos. Deus havia levantado Sansão para defender os israelitas dos inimigos filisteus. Sansão era alguém que tinha autoridade, tinha força de Deus em sua vida. Mas Sansão pecou. Sansão desobedeceu, casou-se com Dalila, brincou, sim, desafiou os inimigos e estava ali longe de Deus. Pegaram Sansão, cortaram os seus cabelos, fazeram com que a sua força ali acabasse. Naquele momento, Sansão morre espiritualmente. E depois que morreu espiritualmente, é só questão de tempo para matarem Sansão fisicamente. Arrancam, furam os seus olhos, fazem Sansão de marionete, brincam com Sansão, humilham Sansão. É isso que o inimigo faz quando alguém morre espiritualmente. Cai na sarjeta, amanhece bêbado, drogado, pessoas tiram barato, fazem filmagem, vira meme na internet. Eu conversava com o pai de um jovem há um tempo atrás, e eles mostraram um vídeo, gente, deplorável, do filho deles, um rapaz que ora era crente, era pregador da palavra de Deus, um moço cheio do Espírito Santo, fazia a obra de Deus. Infelizmente, morreu espiritualmente esse menino, desviou-se da igreja, estava usando aquele tipo de entorpecente chamado K9. E pegaram o vídeo, faziam filho do menino paralisado na rua, e os próprios amigos que diziam ser filmavam o rapaz e mandavam uns para os outros aquele vídeo. Chegou no pai o vídeo. Imagina a tristeza daquele pai vendo seu filho, que ora estava em cima de um altar pregando a palavra, fazendo a obra de Deus, agora sendo humilhado, sendo chacota na mão dos amigos. E eu falei para ele: meu irmão, fique em paz, Deus vai trazer o seu filho novamente para a presença de Deus, vai libertar o seu filho, vai arrancar deste mundo e vai fazer uma grande obra. É isso que eu profetizo. Profetizo que aquele que está morto espiritualmente, sendo envergonhado pelo inimigo, aleluias, Deus está restaurando e vai trazer para a casa de Deus. Quando Sansão, depois de estar morto espiritualmente e quase morto fisicamente, Sansão ali pede perdão a Deus. Sansão faz uma aliança com Deus ali. Ele retorna ao projeto de Deus. Falou: Senhor, eu pequei, eu errei, mas me dá força só mais uma vez. Me fortaleça só mais uma vez. Eu preciso desse renovo. Eu preciso que o Senhor me capacite. E naquele momento a presença de Deus volta para a vida de Sansão, o cabelo volta a crescer, é Deus dizendo, a autoridade voltando, aquilo que o inimigo roubou vai voltar, tudo aquilo que o inimigo tirou, a paz, a alegria, a presença, a glória de Deus vai retornar novamente, a morte espiritual vai partir em retirada, e Sansão pede força e Deus dá a ele abraça as duas colunas principais do templo e morre todos os filisteus naquele dia. Deus deu a Sansão mais uma oportunidade. Deus está dizendo: morte espiritual, você será tragada através da vitória. Você não vencerá dentro desta casa, dentro desta família. A segunda morte é a morte que conhecemos, é a morte física. É quando essa matéria, é quando a pessoa morre mesmo e é sepultada. Mas ainda assim,
A vitória, ela tem poder sobre a morte. Eu li na Bíblia, irmão, que Lázaro estava morto. Já faziam 4 dias que Lázaro estava morto. E quando Jesus chegou no cemitério, oh glória, ele deu uma ordem: tirem essa pedra. Tirem a pedra da frente do sepulcro. Tira. Essa pedra está bloqueando o acesso de Lázaro ao mundo dos vivos. Essa pedra está deixando Lázaro no mundo dos mortos. E eu ainda tenho um projeto na vida dele. Eu ainda tenho obra na vida de Lázaro. Oh, glória. Alguém vai lá e remove a pedra. E Jesus dá a ordem: Lázaro, vem para fora. E Lázaro se levanta, começa a andar. Glória a Deus. Tiraram as faixas do seu corpo e ele voltou a viver. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Houve um rei, irmãos, que Deus deu a sentença para ele porque ele havia pecado. Primeiro vem a morte espiritual, como eu disse, e depois a morte física. Esse rei morreu espiritualmente. Deus leva o profeta Isaías para dizer para o rei Ezequias: põe a casa em ordem, porque tu vai morrer e não vai viver mais. Aquele rei que havia morrido espiritualmente, longe de Deus, ele vira o rosto para a parede, oh glória. Ele começa a conversar com Deus, diz: Senhor, me perdoa. Lembra que eu andei na sua presença, eu fiz o que era reto, eu obedeci. Hoje eu estou fraco, mas um dia eu já fui forte. E naquele momento, Deus vem com um renovo na vida do rei. Diz: Isaías, volta lá, diga para o rei que ele não vai morrer mais. Eu vou acrescentar 15 anos de vida para ele. Oh, querido, minha querida, para esse final de ano, escuta isso: o espírito da morte estava já rodeando a vida do seu filho, da sua filha, de alguém da sua família, em meio às bebidas, em meio à confusão, em meio a tantas coisas. O inimigo, ele ciranda nessa época de festa, é nas estradas, é nas festas, é uma época que as pessoas usam drogas, é quando as pessoas fazem tantas coisas sem pensar no amanhã. Mas hoje Deus está dizendo: a morte será vencida através da vitória. Haverá livramento, haverá escape. Glorifica ao Senhor aí onde você estiver ouvindo essa palavra essa manhã. Diga: eu creio, Jesus, que haverá escape, haverá salvação para minha família. Coloca nos comentários: haverá libertação para meus filhos. Não vai ter morte, não. Vai ter salvação, vai ter mudança de vida, vai ter restauração da parte de Deus. Eita glória, Deus está dizendo para alguém: esse final de ano será o último final de ano que seu filho vai passar no mundo, vai passar na bebedeira, das drogas, porque Deus vai libertá-lo. E 2025 ele será um novo homem, ela será uma nova mulher, será uma nova criatura na presença de Deus. Glorifique ao Senhor, porque Deus está trazendo vida. Aonde o inimigo decretou morte, Jesus está trazendo vida. Haverá vida para sua casa, haverá vida para o seu casamento, que talvez está morto, frio, distante. Ô pastor, nós estamos parecendo 2 amigos. Conversava com um casal esse dia, ele falaram para mim: pastor, nem 2 amigos nós estamos parecendo, porque pelo menos amigos se conversam. E nós nem sequer conversamos, nós não olhamos um na cara do outro. Nós não temos coragem de olhar na cara do outro. Mas o Senhor está dizendo: vou trazer vida. E nós fomos orar por aquele casal, por aquela família, e Deus renovou de uma forma tão linda, que estão vivendo hoje uma segunda lua de mel, estão vivendo hoje algo sobrenatural. Eu quero terminar essa mensagem dizendo para ti: ao invés da morte, vai ter vida. Apocalipse capítulo 1, verso 18, olha o que nosso Deus diz, olha o dono da vida: sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho a chave da morte e do inferno. A chave está nas mãos do Senhor Jesus. A chave está nas mãos dele. Então descansa o coração, descansa a sua alma, porque hoje ele está transportando alguém da morte e trazendo para a vida. Receba essa palavra em nome de Jesus. Eu quero pedir para você nesta manhã, que foi tocado pelo Espírito Santo, você que recebeu essa palavra em sua vida, quero pedir para você se inscrever no nosso canal, faça parte desta família Café com Palavra, faça parte hoje desta família, se inscreva no canal, ative os sininhos, e após essa oração que vamos fazer agora, a oração da fé, a oração que traz vida, após essa oração, você vai compartilhar essa mensagem para 5, para 10, para 20 pessoas dos seus contatos. Vai falar: olha, se inscreve nesse canal aí, todos os dias, 7 horas da manhã, tem uma palavra para o seu coração. Então você vai evangelizar nesse momento. Após receber vida, você vai fazer com que essa palavra alcance pessoas. Pessoas doentes, com depressão, pessoas à beira da morte, pessoas desenganadas pela medicina.
mande essa mensagem. Deus vai trazer vida através de você. Nos ajude a evangelizar. Deus vai fazer um grande milagre neste momento. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, ó Pai, diante desta palavra tão poderosa que foi ministrada essa manhã aos nossos corações, eu quero profetizar vida para este teu servo, para essa tua serva. Quero profetizar vida a essa casa. Quero profetizar vida a essa família. Quebra os laços do inimigo, Senhor. Desfaça as correntes do adversário. Venha abençoar grandemente. A morte espiritual venha ser repreendida agora. A morte física venha ser repreendida, Pai. Que o Senhor venha trazer vida, venha trazer providência, venha trazer alegria. Esse lugar que um dia foi repleto de paz, de bênção e hoje está caótico, traga vida, traz renovo, traz a bênção, em nome de Jesus, para o teu nome ser glorificado, Pai. Nós te exaltamos e te bendizemos, porque sabemos que o Senhor está cuidando de tudo. Abençoe esse teu filho, essa tua filha, renova, capacita e abençoa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Meu querido, respira fundo. Minha irmã, respira fundo. Receba essa palavra. Abre o sorrisão 915, aquele sorriso de orelha a orelha. Abre o sorrisão 915. Agradeça a Deus, porque está chegando vida sobre a sua casa. Está chegando vida sobre a sua família. Lembrando que hoje, quinta-feira, queridos, hoje, quinta-feira, teremos um grande culto na Assembleia de Deus Vila Progresso. Igreja essa onde, por misericórdia, eu sirvo a Deus ali como pastor. E você é meu convidado especial. Você que é de São Paulo, você que é daqui da Zona Leste, você que consegue estar com a gente hoje, esteja com a gente hoje. Vamos finalizar os últimos dias do ano na presença de Deus. E hoje, a partir das 19h30, temos esse culto maravilhoso aí, ó, Corredor de Fogo, onde está tendo cura, libertação, mudança de vida. Muitas famílias, dezenas de pessoas esse ano foram salvas, libertas, estão ali servindo a Deus, glorificando ao Senhor. Famílias foram abençoadas e eu sei que a sua família também será. Vem estar conosco hoje. Deus tem uma palavra ao seu coração. Eu estarei no altar orando por você e abençoando a sua vida. Faça o esforço e venha, vai valer a pena. Deus tem vitória para você. Que Deus te abençoe. Beijo no seu coração. Você que ama a obra de Deus, você que deseja enviar uma oferta para abençoar a casa de Deus, na descrição do vídeo tem a chave Pix da nossa igreja para você estar ofertando também. Deus abençoe você. Tenha um dia abençoado. Em nome de Jesus.